enxergar com a tua visão, a visão ilimitada, tudo aquilo que tem já esperando por nós. Para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos chegando para mais uma live Despertar. Como é que vocês estão? Eu tô por aqui no 12. Final de semana a gente teve entrega de mentoria. Foi um final de semana bem intenso por aqui, mas foi incrível. Quantas coisas, quantos momentos lindos de aprendizado, de Deus, de tudo. Foi um momento muito especial, foi maravilhoso. E já estamos começando a semana assim, ó, no 12. Então nós nem paramos o final de semana, né? O final de semana foi intenso. Mas é assim mesmo. Agora bora para mais um dia lindo. E é o segundo dia da semana. O primeiro foi ontem, né? A primícia foi ontem. O que você fez ontem de bom? O que você fez ontem de maravilhoso? Você fez algo especial aí para sua família? O que você fez? Você organizou já a sua semana? Eu sempre falo que no domingo é dia de você parar e analisar a sua semana toda. É parar e olhar cada detalhe da próximos dias, da próxima semana, olhar a sua agenda, olhar os horários, olhar tudo aquilo que você vai conduzir para que você tenha uma performance melhor. Então, todas as vezes que a gente tem a possibilidade de nos organizarmos com antecedência, todas as vezes que a gente tira um tempo para investir nisso, a gente consegue ver mais produtividade durante a semana. Então hoje é segunda-feira, nós estamos aqui às 6h20 da manhã. Se sábado e domingo você não tirou uma horinha para poder organizar a sua agenda semanal, é importante que você faça isso agora, tá? Pega antes de começar o batidão da semana, antes de deixar ser levado e conduzido por um monte de situações que outras pessoas vão colocar para você, avalie o que você precisa fazer. Porque você sabe o que é principal, o que é primordial para que você faça a semana, para que você tenha uma performance melhor naquilo que você foi chamado a fazer, naquilo que você faz. Então, é muito importante você ter essa direção, você ter essa clareza. Quando você tem essa clareza, o teu dia ele se torna produtivo e não cheio de atividades. Então, se você ainda não fez a sua agenda semanal, é muito importante que você faça agora, tá? Faça agora, tira um tempinho agora antes de começar a correria da semana. Imprime a sua agenda semanal, escreve, anota tudo, anota os detalhes do que você precisa fazer. Faça seu checklist da semana. Outra coisa que eu direciono muito para vocês fazerem no domingo é separar as roupas que vocês vão usar na semana, tá? Então, por exemplo, eu vou treinar daqui um pouco. Eu já deixei do ladinho da minha cama a roupa de treino, o tênis, tudo certo. Por quê? Porque acabando de despertar eu já vou treinar. E se eu não tivesse deixado separado, eu ia perder mais tempo pegando a roupa, entende? Então, você pode se ajudar para ter mais performance durante o teu dia. É isso aí. A Vilma tá falando aqui, ó, procrastinei muito por falta disso, de agenda e de direcionamento claro. Você precisa ter um direcionamento claro para que você consiga executar muitas coisas, tá? E aqui a gente vai começar agora lendo aqui Mateus 26. Hoje live 583. E a gente tá lendo aqui Mateus 26. E a gente começa, quando a gente começa a estudar essa parte em especial de Judas, né? Aqui vai apontar aqui a conspiração contra Jesus, o que Judas fez. E é tão fácil também olhar para Judas e falar como que ele teve coragem, né? A gente analisando, se fala como que ele teve coragem de trair aquele que estava ali. Ele estava vendo os milagres de Jesus, ele estava caminhando do lado. Como é que ele teve coragem de ir lá e trocar Jesus por moedas de prata, né? Quem aí já pensou isso, né? Quantas pessoas já pensaram sobre isso, já tiveram esse sentimento, né? Sobre Judas, de olhar e falar assim, nossa, como que ele teve coragem de fazer isso? E eu tava aqui nessa manhã lendo e pensando que como que Deus ele usou até aquele que estava com o coração distante. E quantas vezes na vida você não agiu como Judas, né? Vamos lá. O que Judas fez? Judas, na verdade, ele não traiu com a intenção de trair.
Judas, ele traiu com a intenção de resolver algo de forma mais rápida. Então, Judas no intuito, no impulso de falar assim, por que Jesus, ele já tinha visto os milagres de Jesus, ele já tinha visto tudo que Jesus tinha feito, o que ele pensou na cabeça dele? Ele olhou e falou assim, olha, se eu der uma ajudinha aqui, o que vai acontecer? Ele vai se rebelar, ele vai sair raios para todo lado, ele vai acabar com os romanos, ele vai mostrar quem ele verdadeiramente é. E aí, eu fiquei pensando aqui agora de manhã, quantas vezes na vida já não metemos os pés pelas mãos ou continua metendo, quantas pessoas faz coisas no ímpeto de querer resolver rápido uma situação e acaba criando uma situação muito pior. Então, eu aqui agora de manhã em oração e lendo, e também sempre tive esse sentimento de Judas, né? Como que Judas teve coragem de fazer isso. Mas a grande verdade é que eu acredito que foi o que veio aqui no meu coração. Judas, ele quis justamente dar o jeitinho, aquele jeitinho brasileiro que a gente brinca, né? De poder agilizar o contexto. Ele quis dar um empurrãozinho para que Jesus mostrasse, porque ele já tinha visto ali que Jesus realmente era o Messias, que Jesus era o Salvador. E na cabeça deles, naquela época, o Salvador é aquele que ia vir para criar uma guerra, vencer a guerra e destruir os romanos. Então, quando ele vai lá e ele vende Jesus com as moedinhas por 30 moedinhas de prata, ele não imaginava que Jesus ia ser crucificado, que ia chegar a esse ponto. Porque ele imaginou que Jesus ele ia se rebelar, que Jesus ia mostrar toda a sua força e o seu poder. E o que nos leva a pensar isso? Que até Judas, Jesus aproveitou para poder, Deus aproveitou para poder cumprir o plano, né? Qual era o plano? O plano era que nós fôssemos resgatados, que nós pudéssemos voltar à conexão com o Espírito Santo, com Deus Pai Todo-Poderoso, e somente através daquele ato, daquele momento de entregar tudo pelos nossos milagres, pelos nossos pecados, é que a humanidade poderia voltar a sentir, é onde o Espírito Santo iria pairar sobre nós, ia viver sobre nós, ia estar no nosso ambiente. Então fazia parte do projeto. Mas Judas, ele não sabia disso. Ele queria simplesmente dar um jeito para resolver os problemas rápidos, de forma rápida, de forma direta, e ele tinha certeza no coração dele que Jesus ia fazer alguma coisa. Então, quantas vezes que a gente possa trazer essa reflexão para o nosso dia? Quantas vezes a gente enfia os pés? Eu já enfiei os pés pelas mãos. Quem aí nunca? De falar assim, não, eu vou resolver essa situação, eu vou organizar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai levar isso aqui, uns planos mirabolantes, e que faz com que o preço pago se torne muito mais caro. Então, na minha visão aqui de Judas, nada mais, nada menos, ele tentou enfiou os pés pelas mãos numa decisão errada que ele teve, e muitas vezes, olhando sobre tudo isso, a gente percebe que nem Judas Deus desperdiçou. Deus aproveitou tudo que tinha ali à sua disposição para cumprir o plano. Ou seja, mesmo diante de uma circunstância difícil, mesmo diante de algo difícil, Deus sempre vai tirar o lado bom e Ele sempre vai te conduzir a estar no caminho com Ele. Então, independente daquilo que estejam vivendo, Deus, Ele sempre vai te mostrar em algum momento, Ele vai usar aquilo que é negativo, Ele vai usar aquilo que não foi bom, aquilo que as escolhas erradas, para conduzir você pelo caminho certo. Então, olha aqui que interessante. Então, só para a gente ler um pouquinho de Mateus 26, fala o seguinte: quando acabou de dizer essas coisas, Jesus, ele estava ensinando, né? Ele estava falando, isso aí a gente falou na sexta-feira, o Rafa explicou sobre isso. Jesus, ele estava ensinando os discípulos, os apóstolos, e depois, quando ele acabou de falar tudo que ele precisava, ele falou assim, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado.
ele já sabia, tá? O plano estava muito claro, tá? Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Junto planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não tenha tumulto entre os povos. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Como assim? Por que está jogando esse perfume tão caro fora? Esse perfume poderia ser vencido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre vocês terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de preparar-me para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. E aí na sequência aqui, né, então dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu entregar ele a vocês? E fixaram o preço em 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. O que a gente tira disso de ensinamento, né? Aquela mulher, ela chegou para dar o que ela tinha de mais precioso ali para Jesus. E no momento que ela derramou o perfume na cabeça de Jesus, os próprios discípulos falaram, por que gastou isso? Por que fez isso? Que desperdício, a gente podia ter vendido e ajudado os pobres. Presta atenção que Jesus está falando aqui. Os pobres vocês sempre terão, mas a mim nem sempre vocês terão. Ou seja, Jesus não estava olhando para o preço daquele perfume. Até porque ele é dono de tudo. Ele não estava olhando para o preço do perfume. Ele estava olhando para a ação que aquela mulher estava fazendo. Para o coração daquela mulher entregar tudo aquilo que ela carregava consigo. No cuidado, no zelo e na preparação até para o sepultamento que ele saberia que viria. Ou seja, todas as coisas cooperaram para que aquilo acontecesse, porque já era um plano para que nós pudéssemos reconectar, para que a gente pudesse se conectar direto ao Pai e saber que o único caminho, a única verdade que vai nos levar a Deus é Jesus. Não tem outro caminho. Por isso que é muito importante você que está aí do outro lado entender que você tem acesso direto a Ele. Ele pagou um preço muito caro para a gente na cruz, mas a gente tem que entender, a gente tem que entender que nós temos acesso direto ao Pai. Nós não precisamos de intermediários. Então, quando a gente observa a profundidade de que Jesus fala aqui também, pois os pobres vocês sempre terão, mas a mim nem sempre. Ou seja, os problemas vocês também sempre vão ter. As dificuldades vocês vão passar, os desafios, as circunstâncias, as coisas na vida. Mas e o tempo que você está tirando? Aquela mulher, ela tirou um tempo dela para poder colocar ali aquele perfume sobre Jesus. Ela dedicou ali o que ela tinha de melhor. O que você está dedicando de tempo? O que você está se aproveitando da presença de Deus? Eu falo muito sobre isso, a primícia, né? A primícia do dia. Todos os dias eu venho para cá, é meu momento com Deus. E eu já chego assim, bom dia Jesus, bom dia meus anjos, bom dia Espírito Santo. Já é meu momento de estar com Ele, tá? O momento de estar na presença, de ouvir um louvor, é um momento de eu estar aqui com Ele, sentindo a presença dEle na minha vida. E eu poderia estar aqui e muitas vezes estar pensando até, poxa, eu tenho tanta coisa para resolver, essa hora aqui eu podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquele outro, podia estar fazendo aquele outro. Mas não, é o momento que eu tirei para isso. E quantas vezes no teu dia, quantas vezes na tua vida, você... Não estou falando aqui só de dar algo grandioso que você tem de grande valor, mas eu estou falando de entregar aquilo que você tem de mais precioso, que é a tua vida, é a tua hora. Então, às vezes você olha para tudo que você faz e você fala assim, poxa, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não consigo fazer. Deixa eu te falar, aquela mulher, ela era tudo que ela tinha e ela entregou ali. Então, quando a gente pega todo esse contexto, o que a gente tira de ensinamento dessa passagem de Mateus 26?
que Deus, ele tem um plano, ele tinha um plano. Ele tinha um plano para Jesus, ele tinha um plano para a humanidade, ele tinha um plano que ia se cumprir. Independente da maneira, independente de quem entrasse, independente, Judas ali, ele teve um sentimento de resolver do jeito dele. Eu não consigo acreditar que Judas simplesmente pensou de forma má, de falar assim, não, eu vou entregar, vão judiar, vão matar ele. Não, eu não consigo, até porque Judas depois se arrependeu e fala mais à frente aqui de Mateus que ele se matou enforcado. Por que ele fez isso? Porque ele não imaginava que Jesus ia morrer, ele não imaginava que tudo aquilo ia acontecer, porque era um plano de Deus, mas ele não sabia. Então Judas, naquele momento, quando ele deixou o ímpeto dele de não refletir, de não raciocinar, e ele pensou assim, não, eu tenho certeza que ele vai fazer. Eu penso o coração dele naquele momento fazendo aquilo, ele tinha certeza absoluta que ele ia, que Jesus ele ia se rebelar, que Jesus ia travar ali uma batalha, que Jesus ia reinar da maneira que eles pensavam e acabar com os romanos. E a grande verdade é que ele foi taxado como um traidor, né? Então, que a gente possa trazer para nossa história, que a gente possa trazer para nossa vida, que a gente possa ter um olhar de quantas vezes a gente mete o pé pelas mãos, até mesmo no nosso próprio destino, no nosso próprio caminho, justamente porque a gente quer dar o nosso jeito e não quer esperar a providência de Deus. Sabe por que muitas vezes no teu caminho o projeto inteiro ele não é revelado, aonde você vai chegar, como vai ser, não é revelado porque você faria como Judas fez. Você meteria os pés pelas mãos, você daria o seu jeitinho e estragaria tudo. Então tem muita gente que está aqui nessa live, que já recebeu a promessa, que já sabe o que Deus tem prometido, já sabe o que precisa fazer, já sabe uma parte da história, mas a outra parte não sabe. Agora deixa eu te falar, Jesus ele não revela tudo, porque fala assim, poxa, às vezes até eu falo assim, ô Jesus, por que não explica tudo que tem para fazer? A gente vai fazer tudinho de uma vez só, a gente vai lá e faz. Mas por que Judas, por que Jesus, por que Deus não vai revelar o plano? Porque se ele tivesse revelado o plano, Judas não teria feito, né? Judas não teria feito aquilo. Ou, se Deus entrega para você o plano completo, você pode, ao invés a não fazer, ou fazer algo que não vai atrapalhar. Porque o nosso humano tem esse pensar que eu vou fazer na força do braço e eu vou dar um jeito de acontecer. E a maioria das vezes o que Deus precisa é que você faça somente a sua parte, não queira fazer a parte dele. Só que na vida, a maioria das vezes você quer fazer a sua parte, a parte de Deus e a parte do outro. E é por isso que às vezes as coisas não acontecem. Então Deus ele não revela o plano inteiro, porque você pode ir lá e atrapalhar o plano. Ou você pode ir lá e meter os pés pelas mãos. Então, quando a gente tem o conhecimento de quem somos e quando a gente tem conhecimento do Deus que a gente serve, do nosso Pai, a gente consegue entender que existe um plano para as nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa, existe um plano para a sua vida. Existe uma história para você. E não é simplesmente um simples plano, não é simplesmente um viver, um sobreviver, não. Existe um plano de abundância, de prosperidade, existe um plano de vida em abundância para você. E por que esse projeto, esse plano, ele não é revelado tudo de uma vez? Para que você não meta os pés pelas mãos, para que você não tente dar seu jeitinho, para que você não tente organizar da sua maneira. Então entenda que todos os dias você vai precisar fazer a sua parte, e a sua parte Deus vai fazer a dele, através da sua parte, Deus vai fazer a dele. Então vai existir momento que sim, que vai se perder, vai ter momento sim que você vai desviar da rota, mas Deus ele sempre vai estar ali sinalizando para você voltar para o teu caminho, para voltar para a tua rota. Então, quando a gente começa a estudar aqui essa questão de Judas, para mim, Judas somente quis fazer as coisas do jeito dele. E quando ele se posicionou para fazer do jeito dele, aconteceu o que já era o plano. Ou seja, mesmo diante de coisas ruins,
de coisas difíceis que está acontecendo, Deus lá de cima está olhando com uma visão ilimitada. Porque aos nossos olhos, a morte de Jesus na cruz foi algo terrível. Para Deus já era um plano para que nós pudéssemos resgatar o nosso Pai, para que Ele pudesse nos resgatar, para que os milagres pudessem sobrecair na nossa vida. Foi a maior prova de amor que Deus fez. Então, dentro desse plano perfeito de Deus, existiu, sim, pessoas no caminho que pensaram que estavam fazendo certo, estavam fazendo errado, que pensaram que estava errado, estava fazendo certo, mas tudo num contexto de que já era aquilo que Deus havia planejado, em alto preço, um preço de sangue, para que você pudesse entender que você sim é salvo, você é amado, você é herdeiro, você é próspero, você é vencedor. Então entenda que, trazendo tudo isso para a nossa vida real, que a gente possa ter sempre a oração de falar assim: Senhor Deus, Senhor Jesus, nos mostre, Pai querido, o que é da minha parte a ser feita. Vá para a ação para fazer a sua parte, porque a parte dele, ele já fez sobre a tua vida. Deus é um Deus de amor e Ele já fez sobre a tua vida. Ele já deu seu Filho mais precioso na cruz por você. Então faça a sua parte, que Deus já fez a dele, já está fazendo a dele o tempo todo por você. Mas você precisa se posicionar para fazer a sua parte. Mas faça a sua parte sem querer se precipitar, sem querer fazer a parte do outro. Faça somente a sua parte. E isso vai trazer para você muita clareza na sua história. Então, estão perguntando aí qual foi o versículo lido hoje. Foi Mateus 26, 1 a 16, de 1 a 16, tá? E que você possa entender que essa história de Judas nos ensina muito, né? Judas teve um sentimento, foi lá e fez, mas Judas foi chamado para o bando porque Jesus já sabia qual era o papel de Judas nessa história. Então, já conhecia o coração de Judas em relação a muitas coisas. Tudo fazia parte de um contexto que teria que ser vivenciado ali. Então, que nós possamos entender e nos sentir amados, que nós possamos nos sentir herdeiros, porque o que Deus fez por nós foi entregar o seu Filho amado por nós, na cruz. Então, que nessa semana você possa refletir sobre isso. Será que eu não estou sendo como Judas e agindo precipitadamente? Será que eu não estou agindo como Judas, querendo resolver algo que não é do meu papel de resolver? Será que eu estou sendo como Judas, de tomar a decisão errada baseada em um achômetro de que isso vai ser o jeito mais rápido da solução acontecer na minha vida? Que a gente possa ter esse olhar hoje, essa reflexão, essa semana, de fazer aquilo que é da sua parte fazer. Sobre a tua vida, fazer aquilo que é tua parte. E a tua parte é se levantar e agir. A tua parte é se levantar e fazer o que precisa ser feito. Então, bora pra cima para mais uma semana maravilhosa. Nós estamos aqui em contagem regressiva para o próximo método SSS que vai acontecer em Campinas. E esse método vai ser uma revolução. Vai ser uma revolução incrível na vida de muitas pessoas. Então, um dia maravilhoso, um dia abençoado, uma semana extraordinária para vocês. Beijo no coração e até amanhã, 6h12. Agora meditem sobre essa palavra. Acredito que vai trazer ao seu coração muita clareza, muito entendimento também e muita direção para que a gente possa ser o nosso melhor todos os dias. Beijo, gente!